Capítulo 11. A natureza do homem e da mulher. O homem foi criado para conquistar e a mulher para dar assistência. Deus os fez desse jeito. Deus criou o homem com a natureza agressiva e então ordenou a ele que exercesse o domínio sobre a terra. Gênesis 1, 28. Ele criou o sexo masculino com dose extra de testosterona, que provoca nele o desejo de trabalhar pesado, conquistar tudo em seu caminho e subjugar todas as coisas. Esse é o porquê de o sexo masculino estar na linha de frente das conquistas militares, explorações, arquitetura, ciência, invenções. Nenhuma mulher poderia ter ido amansar um cavalo selvagem e fazer uma corda e amarrar sua crina em seu rabo, então sair e achar um urso e laçá-lo apenas para provar que pode, rindo todo o tempo. Se uma mulher tivesse feito uma invenção, teria sido a minivans. Homens fazem veículos de tração nas 4 rodas e modificam-no para ficar mais alto e dirigi-lo mais rápido. Eles podem, inclusive, colocar uma manivela na frente dele para poder atravessar lugares que apenas crocodilos e jacarés ou cabras montanhesas podem. Homens voam para a lua, limpam montanhas, lutam com animais selvagens, desafiam os outros para quaisquer esportes e riem alto, hilariamente, para prazer de todo o time. Eles gostam de jogar ou assistir jogos onde jogam uns aos outros no chão, apenas para provar que são mais fortes e inteligentes. Todas as coisas que eles fazem terminam com um clímax de testosterona, e eles acham que nós mulheres somos difíceis de entender. A mulher pode fazer tudo que um homem pode, mas geralmente são os homens que inventam, e eventualmente eles convidam as mulheres a participar apenas para fazer as coisas mais interessantes. Testosterona de novo. Poucas senhoras vão se atrever a jogar jogos de homens, tentando provar superioridade sexual. Os homens não precisam provar nada, eles apenas precisam expandir seus sentimentos. Nós precisamos encarar isso. Graças a Deus, homem e mulher não foram criados iguais. Homens foram criados com peculiaridades que eu não gostaria que fizessem parte de mim. Mas quando eu me casei, isso foi, é claro, com uma dessas estranhas, masculinas criaturas com essas peculiaridades. Quando nós mulheres descobrimos certos traços nos homens, como sensibilidade, espiritualidade e compreensão, ficamos abismadas porque eles contrastam completamente com muitas rústicas e visíveis características que fortemente marcam sua natureza. Depois de tudo, tendo a natureza para subjugar todas as coisas, ele vai amar melhor a mulher que lhe dará a medalha de honra ao mérito, e então submeter-se à sua razão, charme e força. Ele precisará conquistar completamente. Essa é uma batalha que eu sempre gosto de perder. Eu gosto de ser conquistada e consumida pelo meu homem. Essa é a natureza da criação. A mulher que foi enganada. Quando Adão foi criado e colocado no jardim, Lúcifer, o querubim decaído, ficou enciumado da posição de Adão como mestre renovador do planeta. Lúcifer havia se transformado em Satanás. Havia previamente feito de si mesmo inimigo de Deus e seu projeto. Ele não queria que Deus tivesse sucesso e povoasse a terra. Desde o início, estava no obscuro coração de Satanás seduzir Adão a desobedecer ao seu Criador. Satanás poderia fazer de Adão um rebelde como ele era já por muito tempo. Mas Satanás não se aproximou de Adão. Ele apenas esperou e observou. Quando Deus terminou Adão, ele lhe deu o trabalho de dar nomes a todos os animais. Ele ordenou ao primeiro homem da árvore do conhecimento do bem e do mal e lhe disse que submetesse a terra e tivesse domínio sobre todo o reino animal. Seu principal trabalho era pôr em ordem e cuidar do jardim. Então, mesmo antes de Eva ter sido criada, Adão já era um homem plenamente crescido, firme em seu relacionamento com Deus e completamente engajado em sua vida de trabalho. Adão estava sozinho enquanto atendia à sua vocação e obedecia às ordens de seu Criador. Buscando completar suas obrigações, ele ficou consciente da necessidade que ele não podia definir, mesmo ele observando isso no comportamento de machos e fêmeas dos animais. Ele estava sozinho. Ele não tinha ninguém com quem dividir suas façanhas e conquistas. Deus, olhando para Adão, disse: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea." Gênesis 2:18. Deus colocou Adão para dormir e pegou uma de suas costelas para fazer dela a mulher para ser a auxiliadora capacitada para suprir suas necessidades. Satanás poderia ter tentado esse homem a qualquer momento, porque ele não tinha conhecimento do bem ou do mal. Mas Satanás esperou pela criação de natureza mais fraca. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Satanás sabia que o homem poderia não ser enganado, mas a mulher poderia. Então, quando ela se aproximou da árvore, ele a convenceu de que a vida poderia ser melhor se ela procurasse um nível mais alto de vida como Deus, entrando no entendimento espiritual do bem e do mal. Eva foi enganada de 3 maneiras. 1. Ela seguiu sua carne ao desejar da árvore porque seus frutos eram bons à vista. 2. Ela sucumbiu à sua beleza, desejando isso apenas por sua aparência. Ela não seguiu a lógica, ela seguiu seus sentimentos. 3. Ela queria profundidade espiritual e isso só Deus pode prover. A origem da queda de Eva foi sua má vontade em acreditar em Deus e em seu marido. Ela pretendia ser a auxiliadora idônea de Adão, mas ela ajudou a si mesma na sabedoria espiritual e agiu de maneira independente, vindo a ser a sua razão de queda ao invés de sua auxiliadora. Por que Satanás descartou Adão e se aproximou de Eva com sua grande oferta de espiritualidade? Lúcifer é um ser masculino. Isaías 14, 2. Ele entende a resistência natural dos machos. Ele sabe que os machos dizem não apenas para provar que estão no comando. Mas Lúcifer podia ver que aquela delicada e doce fêmea era vulnerável. Deus a fez com natureza responsiva e ela era crédula e ingênua. Sendo desejosa de ponderar e racionalizar, ela poderia ser enganada, tendo a melhor das intenções. Em minha mente, eu imagino o homem sendo criado pesadamente armado. Suas armas lhe ajudavam espiritual e fisicamente. Deus baixou as defesas dele, dando-lhe a natureza da dúvida, do viver em grupo, impetuosidade insistente. Deus sabia que para que o homem sobrevivesse e também prosperasse, ele precisaria de uma armadura natural que pudesse levá-lo a continuar insistindo contra as desigualdades, enquanto curte o desafio. Deus sabia que Satanás era um mentiroso e o mestre do engano, então ele criou o homem para questionar primeiro e acreditar depois. A objetividade e a falta de intuição do homem fazem com que pareçam menos espirituais que as sensíveis e crédulas mulheres. Como regra geral, os homens são mais levados por suas mentes que as mulheres, que governam suas vidas mais pela sensibilidade. Deus criou a mulher deliberadamente sem armadura, porque ele queria que ela ficasse atrás da armadura do marido. Ele era para ser o seu guarda-costas, seu abrigo e seu protetor. Satanás foi capaz de enganá-la quando ela saiu do lado de Adão e confrontou a lógica do diabo sozinha. Ela não tinha armadura para se proteger de suas flechas inflamadas de engano. Deus desenhou a mulher para ser sensível e vulnerável para a segurança dos pequenos que ela precisa nutrir. A alma da mãe precisa ser vulnerável, e o seu exterior como uma concha do mar. Ela precisa ser rápida para sentir, magoar, coar, amar, ter compaixão, quebrantar-se e acreditar no melhor. Vulnerabilidade é a grande componente natural da mulher e o ponto de sua grande fraqueza. A mulher pode vir a ser dura e rígida, fechada e cautelosa em seus relacionamentos, assim como os homens. Ela pode vir a ser cuidadosa e cínica, mas vivendo dessa forma, ela não é mais feminina, ela não mais atrairá os homens, e ela vai até mesmo começar a não gostar de si mesma. Desprotegida do amparo de seu marido, ela vai crescer miseravelmente lutando suas próprias brigas e tentando sobreviver em pé de igualdade com o homem. Apenas olhe no rosto e na maneira de agir das mulheres que se dizem feministas ou lésbicas. Em seu esforço para encobrir sua vulnerabilidade e expressar a sua independência, feministas começaram a exibir traços e comportamentos completamente fora de sua natureza feminina criada por Deus. Elas perderam sua beleza e charme e se transformaram em pobres imitações de homens. Beleza? Sonho enganoso. Mulheres, de modo geral, dão a aparência de serem mais espirituais que os homens. Elas gostam de externar pensamentos espirituais. Existem muitas maneiras de externar a espiritualidade, mas a maioria delas não tem nada a ver com o Espírito de Jesus Cristo. Nós, senhoras, somos mais inclinadas a acreditar em nossos sentimentos e intuições que os homens, o que nos faz mais sujeitas a decepções, assim como a nossa irmã Eva. Sentimentos e intuições são muito mutáveis. A palavra de Deus é objetiva e dogmática, imutável. Isso para a religião, onde os fatos são duros demais para a ciência. Você raramente vai ouvir um homem dizer, Deus me disse isso, ou Deus me liderou para ir até lá. Os poucos homens que falam assim não demonstram serem mais espirituais ou mais liderados pelo Espírito do que outro cristão.
Eu sei que quando Deus realmente fala com meu marido e o leva em um caminho sobrenatural, ele não dirá isso em público. Ele não sente a necessidade de se promover desta forma ou de outra. Ele crê que realmente ouviu aquilo do céu. Deus não precisa da publicidade dele. Deus fará a sua própria demonstração. Mas muitas mulheres cristãs habitualmente atribuem cedo demais quaisquer eventos à providência divina. Experiência prova que a mulher é inclinada a proclamar Deus como sua autoridade, quando Deus não tem nada o que fazer com a liderança delas. É realmente quase apavorante ver esse comportamento vergonhoso que continua na moda hoje em dia, especialmente quando Deus nos deu gratuitamente o exemplo de Miriam, irmã de Moisés. Seu desejo de estar em pé de igualdade com Moisés levou seu nome à infâmia para nossa admoestação. 1 Coríntios 10:6. E para nosso aprendizado, a fim de que tenhamos paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. Deus parece ser benevolente para com nossa lerdeza, e é isso que somos quando claramente usamos o nome de Deus, uma forma de blasfêmia, para dar autoridade às nossas decisões intuitivas. O ponto principal é que nós mulheres gostamos de nossa própria e efusiva espiritualidade. Este é um traço feminino que poucos homens compartilham ou entendem. Os homens podem, contudo, vir a ser absorvidos em suas ambições pessoais e, nesse processo, negligenciarem o seu lado espiritual completamente. Mulheres, geralmente, veem essa carnalidade nos homens e assumem a ideia de que as mulheres são mais espirituais e pensando estarem mais perto de Deus, uma concepção totalmente falsa. Quase todos os espiritualistas do passado e do presente são mulheres. Mulheres são leitoras de mãos, de bolas de cristal, adivinhadoras do futuro e leitoras de cartas de tarô. As convenções de bruxos são encabeçadas por mulheres. A maioria dos médiuns que entram em contato com os mortos são mulheres, assim como aquelas que o rei Saul consultou sobre Samuel morto há bastante tempo. Quando Jesus falou a parábola do reino que se torna corrupto pela falsa doutrina, ele ilustrou isso com a mulher pega em um ato errado. Escondeu. Mateus 3:33. No livro de Apocalipse é uma mulher tipicamente chamada de Jezabel, que enganou a igreja. Nós aprendemos que eles erraram através do ensinamento dela. João escreveu para a igreja de Tiatira e os alertou sobre eles permitirem que aquela mulher Jezabel ensinasse. Apocalipse 2:20. Mulheres são responsáveis direta ou indiretamente pela maior parte dos cultos passados e presentes no cristianismo. A Bíblia nos revela a inerente natureza da mulher quando dá a razão da mulher não dever ensinar ao homem. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2:14. Porque o homem é menos sensível que a mulher, não faz dele inferior a ela, nem o fato dela estar mais sujeita a se decepcionar que seu marido não faz dela inferior a ele, apenas diferentes naturezas. É em reconhecer essas diferenças que as esposas devem temer ao Senhor e desacreditar das suas tendências naturais. Coisas que não são iguais têm diferentes capacidades e diferentes trabalhos a executar. Adão sabia, Deus instruiu Adão e Adão instruiu Eva. Adão entendeu claramente que a promessa de Satanás de iluminação espiritual era uma mentira diabólica contra Deus. A armadura natural que Deus deu para Adão dava-lhe garantia de entendimento para duvidar do diabo e resistir às mentiras dele. Mas a armadura de Adão tinha um furo. Ele não era guiado por seus sentimentos, exceto quando esses eram a respeito de sua esposa. A alma de Adão estava exposta e vulnerável através da mulher que ele amava. Ele queria que ela fosse feliz, mesmo que isso significasse desobedecer a Deus ou ir contra o seu entendimento natural da verdade. Ele estava desejoso de deixar a razão de lado por sua esposa. A influência de Eva sobre Adão mudou o curso da história. Não precisamos ficar atentas a respeito do poder que nós temos de seduzir nossos maridos a nos seguir, menosprezando a clara e objetiva palavra de Deus. Adão, o primeiro homem, Sansão, o homem mais forte, Salomão, o homem mais sábio, mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, foram todos derrubados pelas mulheres que eles amaram. Quando um homem ama uma mulher e quer fazê-la feliz, ele irá frequentemente ceder em assuntos espirituais por causa da afeição que ele tem por ela em seu coração. Seu marido talvez ponha de lado a razão e o bom julgamento se você pressionar e o fizer sentir sua infelicidade e desprazer. No coração do homem,
O lugar da esposa vai liderá-lo para a grande fortaleza ou para o grande fracasso, dependendo do homem e da mulher. É lá que o homem cresce para a grande glória com sua esposa, ou eles são arrastados para a vergonha e a desgraça, ou pior ainda, deixam de ser usados por Deus. Lembram-se da mulher louca que levou a família à ruína financeira porque ela sentia a liderança de Deus para se mudar e trocar o trabalho do marido? Seu marido sabia que isto poderia não funcionar, mas ele não podia resistir contra seu constante apelo e sua espiritualidade intensa. Ele queria desesperadamente ser o homem de Deus que ela queria que ele fosse. Mas fazendo isso, ele desistiu da glória de ser o homem que Deus esperava que ele fosse. Então ela atormentou-o para dar o pouco que tinham como uma partícula, em esperança que isso fizesse Deus abençoar seu pequeno esforço com uma riqueza imerecida. Que rebelião ignorante! Tudo em nome da espiritualidade. E no fim, eles perderam tudo e ela perdeu o juízo. Homens estão ainda permitindo que mulheres comandem espiritualmente e mulheres estão confiantemente liderando do mesmo modo que Eva. Elas acreditam que estão fazendo o que é bom para a família. Isto não é um ato de cobiça carnal. É um ato religioso movido pela rebelião. Mulheres são simplesmente enganadas. Esse é o motivo que Deus teve para cuidadosamente nos ensinar a observar e manter nossas ações como auxiliadoras idôneas. Isto é o porquê que nós temos que crer implicitamente no julgamento de Deus sobre o nosso campo de ação, não importando como nos sentimos. Deus nos deu o cuidadoso e severo aviso de como as mulheres seriam nos últimos dias. O retrato profético dessa mulher está completamente pronto agora. Esta é a Jezebel espiritual, que é o oposto da auxiliadora idônea, isto é, o sino que anuncia a morte da mais nobre instituição da Terra, a família. Enquanto você ler a próxima sessão a respeito da profetisa Jezebel, aprenda a odiar todas as coisas que ela é, e você não cairá vítima de suas práticas enganosas e perversas. O perfil de Jezabel. Quando o nome Jezabel é mencionado, a maioria de nós imagina uma mulher vestida sedutoramente, olhando dentro dos olhos de um homem que perde o bom senso. A Bíblia enquadra Jezabel numa luz diferente. Apocalipse 2:20 diz que Jezabel chamava-se a si mesma profetisa, e os homens a recebiam como professora, mostrando que ela fazia parte da estrutura do cristianismo, ministrando aos santos. Jesus alertou a igreja contra os ensinamentos da mulher Jezabel. Toda mulher que se rebela contra a proibição das escrituras de mulheres ensinarem na igreja estão seguindo a tradição de Jezabel. Eu fui lá atrás nas escrituras em Preservers Reis para ver o que a Bíblia fala da histórica Jezabel. A primeira coisa que eu percebi foi que ela era mais espiritual e religiosamente devota que seu marido. Ela usava a intuição para guiá-lo. Ele foi um homem fraco, então ela pegou a liderança para motivá-lo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11:3: Quero, entretanto, que saibais ser o Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Apesar das nossas circunstâncias, quando a mulher assume a liderança espiritual, está pisando fora dos limites designados como cabeça correta. A segunda coisa que eu observei é que Acabe era emocionalmente volúvel e instável. Seu marido é orgulhoso para se retratar, ele é amargo, raivoso ou depressivo. Quando uma mulher pega a liderança do casamento, a sua atitude de assumir o comando das ações masculinas faz o homem fraco ainda mais fraco, ao ponto dela mandá-lo para a cama, assim como Jezabel fez com Acabe. A terceira e mais significativa coisa que eu percebi foi que ela usava o estresse emocional dele para cativá-lo para ela. Uma estranha maneira de ser senhora de seu marido. Se você ler a história, verá que Jezabel manipulou e acusou um homem inocente, e então mandou assassiná-lo para que Acabe ficasse com as suas vinhas. Acabe, em depressão, manteve seu rosto voltado para a parede e deixou-a fazer seus obscuros feitos. Hoje, se uma mulher desejar tomar o lugar de seu marido na direção da família, seu marido irá perder a sua natureza direcionada à responsabilidade. Ele vai virar a face para a parede. A quarta coisa que pulou para mim foi o quanto Acabe era facilmente manipulado pela sua esposa para cumprir os propósitos dela. Ela instigou o seu espírito passivo, provocando nele uma reação de raiva. Jezabel o usou para fazer imagens e matar verdadeiros profetas de Deus. Com frequência, um homem se envolve numa igreja local, não porque Deus o chamou, mas porque ele quer agradar a esposa que deseja que ele pareça espiritual.
Quando o marido entra no campo espiritual, sob as ordens ou pressão emocional de sua esposa, ele é susceptível a ser guiado por ela. Jezabel deu passos para ajudar a promover seus líderes espirituais. Nesse processo, ela provocou o seu marido para que ele destruísse aqueles que tinham autoridade espiritual e ela não gostava. Você tem influenciado seu marido a pensar mal das autoridades porque você não gosta de algo a respeito deles? Jezabel sabia que ela não era a cabeça por direito, então ela invocava o nome do marido para dar a ela a autoridade. Você alguma vez já disse: "Ah, meu marido não deixa fazer isso", quando você sabia que ele não se importaria? Essa é uma forma de manter o controle e parar aqueles que questionam você. Quando uma mulher sai de sua ordenança divina natural e assume o domínio, ela muito rapidamente se tornará física e emocionalmente exausta e perigosa. Ruth. Em contraste, Deus revelou a mulher ideal numa história positiva de uma mulher que honrou a ele. A história de Ruth é sobre uma jovem mulher que havia conhecido a tragédia, pobreza extrema e trabalho braçal duro. Ainda assim, ela manteve a gratidão e atitude submissa. Leia o livro de Ruth e veja o bonito exemplo de uma mulher corajosamente feminina que fez com que Boaz a amasse e admirasse. Note sua humildade e sua deferência com as autoridades. Note o seu desejo de trabalhar e sua vontade de obedecer às leis de Deus ensinadas a ela por sua idosa sogra Noemi. E por fim, veja a maravilhosa bênção que Deus demonstrou para com ela, colocando-a na linhagem de seu único filho, Jesus. Esther é uma história de uma garota judia que havia perdido a sua família e foi pega à força para ser esposa de um homem velho, divorciado e idólatra. Ela poderia ter perguntado a si mesma a boba questão: será que eu casei com o homem certo? Ou mesmo uma pergunta ainda mais tola: desde que ele é divorciado, ele é realmente meu marido? Se ela tivesse feito esses questionamentos, nunca poderíamos ter um livro na Bíblia descrevendo sua coragem, honra e fortaleza. Ela foi colocada, por decreto de seu marido, em perigo de perder a sua vida e as vidas de todos os judeus. Além disso, ela se elevou acima de sua circunstância e seu medo natural para honrar seu marido, mesmo quando ela fez um apelo para salvar a sua própria vida, juntamente com a vida de seu povo. Deus deu às mulheres apenas algumas regras simples para seguir, porque elas são consistentes com a nossa natureza feminina e a natureza do homem. Foi a submissão de Esther o principal ingrediente que a fez ganhar o amor do rei e sua apreciação para ela como sua rainha. Essas duas mulheres, Ruth e Esther, mostraram-se femininas e amáveis no meio de circunstâncias extremas. Deus as honrou com seu favor e o favor dos homens em suas vidas. A mulher virtuosa. Provérbios 31 define a mulher virtuosa. Ela não é um camundongo, sem voz e puritana. Ela é confiante, trabalhadora, criativa e cheia de recursos. Sua primeira virtude é que o coração do marido dela confia nela. Isto é, ele pode confiar a ela seus pensamentos e sentimentos, nunca temendo que ela use o grande conhecimento que tem a respeito dele para feri-lo de nenhum modo. O homem mantém distância de sua esposa e nunca se abre de verdade para ela. Se ele sentir que, dando a ela esse conhecimento, isso poderá inadvertidamente ser usado contra ele quando não estiverem bem. Um homem cujo coração não está seguro em sua esposa nunca falará sobre seus planos ou como se sente, porque em ocasião anterior, ela assumiu o comando da situação, pegando sua confidência para manipulá-lo e gerenciá-lo. Ela lembra a ele o que ele disse que iria fazer como uma maneira de dizer: "Eu estou mandando você fazer isso. O que há de errado com você? Você é um idiota ou algo assim." Ele descobre que é mais pacífico guardar seus pensamentos. Esposas, nunca usem seu conhecimento especial a respeito de seu marido para influenciá-lo para o seu caminho. Se essa passagem de Provérbios fosse escrita de nossa perspectiva moderna, poderia tê-la elogiado por ter tempo quieta e ser uma guerreira de oração, professora ou conselheira dele. Em toda a Escritura, no perfil da mulher de Deus, incluindo Provérbios 31, nenhuma dessas concepções é mencionada. Em nossa realidade, perdemos o claro entendimento do que constitui uma mulher virtuosa. Nós temos aceitado a ideia moderna de espiritualidade feminina que circula nos meios religiosos e temos esquecido que Deus não vê isso nessa mesma maneira gloriosamente iluminada. O que nós chamamos de espiritual, Deus etiqueta com o nome de Jezabel. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem meus caminhos os seus caminhos, diz o Senhor, Isaías 55:8.
A mulher trabalhando ao lado do seu marido é uma força espiritual para ambos. A mulher que provê bom sexo e companhia alegre está oferecendo ao seu marido benefícios espirituais. A mulher preparando comida saudável e cortando a grama para que ele possa ir pescar no sábado é uma mulher espiritual, porque ela está colocando o marido acima dela. Não há maior amor do que colocar o outro em primeiro lugar. Domínio e controle são geralmente características masculinas. É importante para a mulher entender que ela precisa ser feminina, abrindo mão do domínio e do controle, para que seu homem possa vê-la exatamente como sua parceira, e então responder a ela de maneira protetora, com amor e gentileza. A mulher que critica o seu marido porque ele vê muita TV, joga muito futebol ou se empenha em outras atividades frívolas, o está desonrando. Quando o relacionamento está equilibrado de maneira apropriada, a esposa pode fazer um pedido no momento certo e da maneira certa, e isso não será visto como um desafio à autoridade dele. Falaremos em como fazer um pedido mais tarde. Mas agora, é certo que quando uma mulher continuamente tenta afirmar a sua posição contra seu marido, jogando em seu rosto que ele está errado, ela está usurpando a autoridade dada a ele e desonrando. A mulher que continuamente se comporta dessa forma blasfema contra a palavra de Deus e pode esperar dele a recompensa. Eu digo outra vez. Quando uma mulher invade o campo de domínio de seu marido, ela se torna rapidamente exausta física e emocionalmente. Um homem não pode ser carinhoso com uma mulher que fortemente expressa o seu desprezo por ele. Você diz que ele deveria ser o modelo de amor de Cristo, não importando a maneira que ela age. Isso é o que você quer? É isso que Cristo quer? Você quer que seu marido seja forçado a buscar um poder sobrenatural apenas para achar um jeito de amá-la? Você deseja ser um outro desafio para ele? O desafio de ser um exemplo apesar das adversidades? Uma casa não deveria ser um campo de batalha espiritual. Ela deveria ser o lugar onde um homem pode relaxar e ser vulnerável com uma mulher carinhosa. Homens sempre irão relembrar daqueles tempos quando o amor era alegre e gratuito, sem cobranças, como no tempo em que ela podia sorrir para ele com aquele doce sorriso, jovial com a expressão "Eu penso que você é maravilhoso". Ela era tão feminina naquela época, tão mulher. Ele poderia fazer qualquer coisa por ela. Tempo de reflexão. Deus colocou o homem como cabeça da família, não porque ele é mais esperto ou mais capaz, mas porque isso é parte do plano de Deus. Quando as pessoas pensam na sua família, eles veem seu marido como o jogador principal, ou eles pensam em você como a principal. Eles se referem à sua família como a família da Kátia, ou como a família do João. Você tem usurpado a posição de liderança? O primeiro mandamento que Deus deu à mulher foi: o teu desejo será para teu marido e ele te governará. O seu desejo é para seu marido? Você vive para dar prazer a ele? Ou você espera que ele viva de acordo com as suas convicções e desejos? Você gasta os seus dias em frustrações raivosas sobre ele que não deseja mudar de acordo com as suas especificações? Se é assim, você tem sido Jezabel. Contraste bíblico de perfis. Perfil de Jezabel, perfil da mulher virtuosa. 1. Profetisa auxiliadora. 2. Professora silenciosa. 3. Uma que reclamava, se encorajadora. 4. Religiosas, trabalhadora prudente. 5. Controladora, submissa.